Irmãos e irmãs, aqueles que gostam dos vídeos e quiserem fazer uma doação de qualquer valor e contribuir com o canal, a chave Pix se encontra na descrição do vídeo. Obrigado! Realidade de Star Wars? Criam. Através de Lee Carroll. Saudações, queridos, eu sou Crion do Serviço Magnético. Que pergunta mais uma vez fazemos a vocês? Alguns diriam, bem, claro que não. Isso só acontece nos filmes. Vocês podem se surpreender. Gostaria de lhes dar algumas informações que já demos antes, de certas maneiras que podem ser interessantes para vocês, mas elas realmente falam sobre a história e o posicionamento do seu planeta na galáxia, até mesmo sobre o tempo da vida. Antes de falar sobre o que é a vida em outros planetas ou na galáxia, ou talvez sim ou não, se houve guerras na galáxia que se assemelhassem ao que você viu em seus filmes, quero dar a vocês uma premissa em 3D que vocês realmente entenderão. Todos vocês neste planeta, mesmo aqueles que não têm filhos, entendem sobre crianças. Quando as crianças crescem em uma família, elas começam do zero. É muito decepcionante para muitos pais descobrir que as crianças então entrarão em coisas que são o que seria, digamos, a consciência inferior que lhes foi ensinada. Que elas entrarão em pressão, ganância, bullying e todas as coisas que crianças pequenas fazem, porque essa é a evolução da consciência que é comum aos humanos. E é verdade, à medida que as crianças crescem, elas passam de coisas doces e pequenas, e depois crescem um pouco e começam a empurrar e puxar os irmãos, gritando que ela tinha mais ou menos. Às vezes é um momento difícil, mesmo nos momentos mais alegres, aniversários e Natal, quando eles empurravam e puxavam. Elas passam para outros estágios e então crescem e talvez se tornem um pouco rebeldes. Então, elas têm que entrar em seu próprio mundo e fazer as coisas que só fazem porque não querem ser como seus pais. Tudo isso é crescimento. Mas eu quero que você observe o que acontece nisso, que é o conhecimento de uma consciência que, então, eventualmente amadurece. Mesmo na casa dos 20 anos, alguns deles ainda estão se rebelando, indo para a escola, talvez até mesmo no ensino médio, eles começam a vivenciar os outros que se tornarão valentões, os outros que se tornarão talvez gananciosos. Todos os atributos do humanismo, você diria, se apresentam nessa evolução da consciência à medida que crescem. E então, finalmente, no final dos 20, talvez no início dos 30, algo mais começa a acontecer. Agora eles chegaram e podem realmente tomar decisões por conta própria, e alguns deles se tornam melhores amigos dos pais. Então, o que você vê, mesmo quando observa o episódio 3D chamado Seus Filhos Crescendo, você consegue ver uma evolução da consciência. Agora, quero que você se lembre disso. Já dissemos a vocês no passado que a história do seu planeta é bastante singular. O atributo quando a vida começou no seu planeta é um pouco singular. Seu planeta é tão antigo quanto a galáxia. Não é mais novo nem mais antigo, e ainda assim existem certos atributos do que aconteceu aqui que são diferentes. Se vocês observarem o que chamaram de origem do universo, os bilhões de anos necessários para formar os planetas que existem, começarão a ver que há uma aparência de ordem no tempo de quase tudo. Tudo tem aproximadamente a mesma idade. Mas o que é diferente é isto: em que ponto a vida começou na multidão de planetas que a permitem. Agora, deixe-me parar por aqui. Se você não acredita, a ciência atual descobriu literalmente milhares de planetas muito parecidos com a Terra, com atributos que eles chamam de zona cachinhos dourados, o que significa que o calor e a gravidade são adequados, muito parecidos com os da Terra, e alguns até com água e oceanos. Então, você tem imediatamente o atributo que não tinha talvez 20 ou 30 anos. Existem planetas, milhares deles como o seu. Planetas em geral, existem trilhões deles. A maioria dos sóis, os pontos no céu que você vê, tem planetas. E assim vocês têm a opção e, vocês diriam, a oportunidade para a vida começar em todos eles, assim como aconteceu aqui no seu planeta, com a mesma física, com a mesma química da galáxia. Houve então a mesma oportunidade para a vida começar como aconteceu aqui. E nisso ela começou, mas, queridos, começou muito cedo, enquanto a Terra ainda estava basicamente começando. Já lhes dissemos que, em seu planeta, vocês tiveram de 4 a 5 inícios de vida,
E então ela foi interrompida, talvez não encerrada, mas teve que recomeçar devido a atributos que eram comuns a este planeta. Perguntem àqueles que estudam o planeta. Eles lhes contarão sobre isso. Portanto, isso não é uma ideia esotérica. Esta é a sua ciência. Quanto tempo levou para a vida começar? Vocês tiveram um início tardio, não apenas um pouco atrasado, mas milhões de anos atrasado. E foi assim que funcionou. Ao redor de sua galáxia já havia vida começando, e ela estava começando a evoluir. Voltando às crianças, como vocês acham que a vida começou? Eu lhes direi. Começou com as mesmas energias que as de vocês. Começou com o pensamento da velha energia, com a ganância e as guerras, e todas as coisas que vocês vivenciaram, mesmo em sua própria história. À medida que a consciência, por assim dizer, da galáxia evoluiu, e dentro dessas multidões de anos, muitos desses planetas tinham a tecnologia que vocês têm, a tecnologia através da descoberta da física, assim como vocês estão descobrindo a física agora, e houve guerra nas estrelas. De fato, muito parecido com o que vocês veem nos filmes, talvez não tão 3D quanto vocês, mas definitivamente aqueles que teriam até o horror do genocídio em outro planeta. Guerra nas Estrelas foi real. Gostaria de lhe dizer algo que você deve lembrar. Eles cresceram a partir disso porque a consciência evolui. E quanto mais tempo o planeta esteve lá, uma de duas coisas aconteceu. Ou eles se destruíram, você pode ver isso, você pode entender o porquê, e alguns deles o fizeram. Ou tomaram a decisão de crescer, e com isso adquiriram uma consciência mais elevada e começaram a perceber que havia um Criador. Você percebe isso? A maior parte da sua Terra acredita nisso. Você está no caminho certo. E com isso, começaram a examinar coisas multidimensionais. Descobriram muita coisa que nunca imaginaram que estivesse ali. Perceberam até que eles próprios faziam parte de um plano maior. Nem todos compreenderam isso. Nem todos se tornaram aquilo que vocês chamariam de espiritual. Não era espiritual. Eles não se filiaram a igrejas, queridos. Simplesmente despertaram para uma verdade maior sobre como as coisas funcionavam. E com isso, alguns deles se tornaram o que vocês agora chamam de planetas ascensionados. Alguns daqueles que os visitariam hoje, vocês diriam, são anjos. Por toda esta galáxia, existem planetas que compreendem e conhecem um estado de ascensão de energia altíssima. E, nisso, eles têm a capacidade, através da energia da consciência e da compreensão da física, de realmente visitar outros planetas sem veículos. Eu já lhes disse isso. Ainda há alguns que não chegaram lá e estão visitando com veículos. Vocês não podem assumir a consciência de nenhum deles quando eles chegam e falam com vocês. Há toda uma história sobre isso também. Não é essa a história que estamos contando. O que estamos dizendo é que eles, no âmbito da galáxia, eles, aqueles que entraram em estado de ascensão e entendem o que está acontecendo, são a sua família estelar. São eles que vieram há 200 mil anos e lhe deram o atributo e a configuração dos 23 cromossomos, enquanto antes tudo tinha 24. Até a ciência olha para isso, franze os olhos e pergunta: como pode ser isso? De alguma forma ocorreu uma intervenção e você tem 23. Para chegar lá, esta galáxia teve guerras nas estrelas. Sim, tiveram. Guerreando consigo mesmas, até planeta contra planeta, até mesmo naquilo que seria o horror do genocídio. E eles passaram por isso, queridos, eles passaram por isso. Em algum momento, eles até jogaram fora suas armas. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão realmente entendendo isso? Vocês estão sentados como um planeta, prontos para entrar nesse modo específico de não mais guerras, de começar a entender a disfunção. Uma batalha entre a escuridão e a luz está ocorrendo entre a consciência e aqueles com compaixão e compreensão, contra aqueles que querem mantê-la em uma energia muito antiga de guerra nas estrelas. Sim, isso aconteceu, e aconteceu em sua galáxia, mas sua galáxia superou e passou por isso. Agora vocês têm a mesma oportunidade com esta evolução da consciência que está ocorrendo. A luz está realmente vencendo, mas no processo há uma batalha contra a energia escura da velha consciência para chegar onde vocês estão indo. Essa é a verdade, e é por isso que eu os amo do jeito que amo. E assim é. Criam.